estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E mais uma vez nós temos Longevidade em Foco com o meu querido amigo, músico, bateroterapeuta e muitas outras coisas mais que ele já mostrou aqui, Gus Conde. É com você, querido, hoje com o tema a importância do autoconhecimento. Será que é tão importante assim? Primeiramente, prazer novamente e sempre. Rodrigo, muito obrigado por me receber. E eu acho que é uma discussão muito importante para todos nós termos essa discussão em todas as idades, mas acredito que mais para a longevidade ativa, que é o que a gente sempre promove, a longevidade ativa e a longevidade saudável. Eu acho importante demais a gente se conhecer, e é por isso que eu trouxe esse tema para a gente conversar aqui sobre isso. E antes da gente começar com esse tema, dentro do tema de longevidade, eu estava conversando com uma das minhas alunas ontem, e a gente estava falando de alguma coisa muito importante, que a gente sempre fala dos 3 pilares da longevidade, né? Que é a alimentação, o sono e o exercício físico. Na verdade são 6, né? Alimentação, sono, exercício físico, aí a gente tem a conexão com algo maior, a sociabilidade, né, a socialização com outras pessoas e um propósito de vida. Mas dentro dessas 3 a gente estava conversando assim, mas como que eu começo a ter uma vida melhor, né? É simples, escolhe o que for mais fácil. Aí entra um pouquinho da questão de se conhecer. Se você sabe que para você é mais fácil comer um pouquinho mais saudável, começa com a alimentação. Se você sabe que para você é mais fácil dormir de repente um pouquinho mais cedo, prezar pela sua saúde do sono, da higienização do sono, né, que a gente sempre fala, começa pelo sono. Se você acha que é mais fácil você praticar um exercício que você goste, começa pelo exercício. Porque existe a questão da sinergia. Você começando a comer melhor, você vai dormir melhor, você vai prezar por fazer exercícios, e a mesma coisa, você fazendo exercícios, você vai prezar por uma alimentação melhor, você vai prezar por um descanso melhor. Então assim, a grande mensagem começa do que for mais fácil para você, mas começa, né? Escolhe um dos pilares onde seja mais fácil e começa. Então é aí que também entra essa questão do autoconhecimento, né? De você se conhecer, saber onde fica mais fácil para você começar. E acho que a gente pode abrir o tema falando justamente disso. Comece de onde for mais fácil para você. E para começar do que é mais fácil, é preciso também começar a exercitar o autoconhecimento. Exatamente. Como é que você vai saber o que é mais fácil se você não tem o hábito de se autoconhecer? E nós estamos conversando antes de começar o programa sobre essa história do autoconhecimento. E há alguns anos, não sei precisar quantos, porque ele até já faleceu, um grande psiquiatra aqui de Santos, Newton Tavares Guerreiro, uma pessoa assim brilhante, tanto na medicina como também na curiosidade de saber as coisas e não ficar só naquilo, né? Eu acho que o psiquiatra ele precisa ter essa mente aberta, senão não consegue ajudar as pessoas. E ele falava muito assim, que a psicoterapia, ela mais do que o psiquiatra ou o psicólogo, ou quem seja, a psicoterapia, né? Chegue a dizer para você, faça isso ou não faça aquilo, longe disso. Ele simplesmente está ali para ajudar você a organizar seu pensamento, porque na medida em que você fala para ele as suas coisas e as suas angústias e os seus sucessos, seus fracassos, você está organizando o pensamento para levar a uma solução, sem você perceber. Então ele dizia assim, de repente na sua casa você já começa a preparar esse discurso para vir me contar alguma coisa. E nisso você já está fazendo a sua própria psicoterapia, que nada mais é do que o exercício do autoconhecimento. E tem 2 ferramentas que eu divulgo bastante. A primeira é que eu acho importantíssimo você escrever tudo, né? Eu tenho minha vida inteira escrita desde 2006. Com quem eu saía, aonde eu ia, o que eu pensava, principalmente essa parte, né? O que você pensa, o que você quer, como você se sente. Então, se você voltar lá e falar, pô, quem era o Gus em novembro de 2008? Eu vou lá, pego meus cadernos e eu sei
Você se acha? Eu me acho. Só que isso é muito importante justamente para você criar o seu autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente acha que vai lembrar de coisas e não lembra. Então, ao escrever, né, não precisa ser um diário, você não precisa escrever páginas. Ali meia página todo dia, uma página, mas você começa a se conhecer primeiro que só de você relembrar o seu dia já é um baita de um exercício para você entender o que foi que engatilhou tais situações, tais emoções em você, tais reações em você. Então você, poxa, quando eu estava conversando com tal pessoa, ela falou alguma coisa que nossa, aquilo ali mexeu comigo, né? Então você começa a se conhecer por escrever, né? Além de você escrever, antigamente se acreditavam que os loucos falavam sozinhos, né? Sim. Eu sou totalmente o oposto dessa opinião e eu acredito que as pessoas conscientes, as pessoas sãs, são aquelas que falam consigo mesmo. A partir do momento que você abre esse diálogo com você mesmo, você tem uma infinidade, porque assim, todas as respostas que você procura estão dentro de você. Talvez você possa ter caminhos, né, e pontes através de outras pessoas para receber essa resposta, mas ela surge da sua consciência de ter essa resposta, né, do seu conhecimento. Então, você conversar com você mesmo, eu acho interessantíssimo a prática. E como eu falei, é a prática. Você precisa ter essa prática, esse hábito de conversar sozinho. Não precisa ser em voz alta, mas Sim. Pode ser em voz... Eu converso comigo várias vezes ao dia em voz alta. Só não vai fazer isso no meio da rua, então, né? Pode parecer um pouco estranho. Mas a questão do autoconhecimento, eu acho que para a gente ter uma longevidade ativa e saudável, a gente precisa se conhecer. E dentro do autoconhecimento, eu divido ele em duas vertentes. A primeira seria o autoconhecimento físico e o autoconhecimento mental, emocional, né? O emocional entra dentro do mental. O físico, o que eu quero dizer com isso é, muitas vezes as pessoas, por exemplo, permanecem acordadas estando com sono, elas continuam comendo depois de estarem saciadas, elas esquecem de beber água quando sentem sede, ou então estão assistindo televisão, estão todas tortas no sofá e não têm a consciência, pô, a minha coluna, como é que tá? Minha postura, como é que tá? Quando tá carregando alguma coisa, talvez compras do mercado, pô, será que eu tô corcunda? Será que eu tô colocando peso demais numa mão? Consigo dividir esse peso entre uma mão e entre outra? Como é que eu tô andando? Pô, será que meu pé tá doendo? Poxa, eu subi escadas, meu joelho esquerdo senti uma dor que não é tão normal para mim. E muitas vezes acaba sendo inconsciente. A pessoa sente a dor, acha que é uma bobeirinha, mas por quê? Porque ela não se observou. Ela não prestou atenção. Nossa, eu tô com uma dor no ombro, uma dor na coluna, mas ela não se observou se ela estava carregando uma bolsa mais pesada, ou carregou de jeito errado, ou foi pegar um móvel, arrastou alguma coisa ali do jeito errado. Ela faltou o quê? Observação. Nossa, eu comi tanto ontem, eu acordei tão mal hoje, mas não faz essa observação o quanto que comeu eu comi que ontem, né? Então, a gente acordar de manhã e, peraí, como é que eu me sinto? Tem alguma dor? Tem alguma coisa diferente? Sinto alguma tontura, especialmente nos mais idosos? Como é que tá minha boca? Eu falo muito disso, da importância, até vou botar um parênteses aqui, que a primeira fase da higienização, quando você vai no banheiro, é você raspar sua língua. A medicina Ayurveda já fala sobre isso, né? Que depende do organismo, mas até 60% das suas toxinas são eliminadas pela língua. Só que cabe a gente raspar a língua Sim. e jogar fora ali, né? Tanto é que quando você acorda, a primeira coisa que você quer é ir no banheiro para eliminar Sim. as toxinas. A remela que fica no olho e tal, são toxinas que o corpo está expelindo, Expulsa. mas cabe a gente vai lá e limpar. Então você raspar a sua língua é um exercício que acho que todo mundo deveria fazer pela manhã. Tem até uns raspadores de línguas, depois a gente pode entrar até mais... Escova de dente não serve? Escovar a língua? Não, você acaba espalhando mais a sujeira lá, as toxinas, do que se você raspar. Tem uns raspadores, parece a letra U, assim, você só passa ali, passa 3 vezes ali e já tá... E é impressionante, todo mundo que adquire esse hábito depois, porque dentro da minha mentoria Mente Magra, é a primeira coisa que eu falo, né? Porque você vai liberar as toxinas. Porque às vezes se você acordou, tá cheio de toxina ali na língua, você bebeu água, as toxinas foram tudo para dentro. Sim. Né? Então, engoliu. E aí vai ser mais trabalhoso para você eliminar. Então, raspar a língua é essencial.
Mas voltando à questão do autoconhecimento, é justamente perceber, né? Pode perceber que quando você come uma coisa muito gordurosa, por exemplo, uma pizza 4 queijos e tal, você amanhece no dia seguinte com a língua, parece que tem uma branca, assim, né? Se você come pimenta, dependendo da pessoa, a língua acorda um pouco mais inchada. Então você observar a sua língua, né? É um demonstrativo do que está acontecendo por dentro do seu corpo. Mas a observação geral. Presta atenção no xixi, presta atenção no cocô, presta atenção no seu corpo, presta atenção nos sinais. O seu corpo ele dá sinais, não é verdade? O tempo todo. O tempo todo. Então, presta atenção nessa questão física, em tudo que acontece. Quando você sobe escada, se tem algum desconforto, se você pega alguma coisa no maleiro, alguma coisa... Poxa, eu faço isso sempre. Agora eu fiz, senti meu cotovelo, senti meu punho, não tô conseguindo mais pegar peso. Porque assim, as chances de você reparar e consertar o que tá doendo, o que tá incomodando, são muito maiores do que você esperar isso aí chegar numa situação mais crônica. Então, você prestar atenção na sua parte física, como você tá pisando, né? Muitas vezes quando você anda descalça, você vê onde forma calos, diz muito de onde você está colocando o peso. Olha para o seu chinelo, vê onde estão as marcas, se as marcas estão iguais, isso aí diz muito também. Então uma questão é simples, é só se observar. Presta atenção em todos os sinais que o corpo dá. Então a gente tem essa parte física, né, de você prestar atenção em todas essas coisas, especialmente quando acorda pela manhã, e também a gente tem a parte emocional. Prestar atenção nas emoções que você sente, nos pensamentos que você tem. Como a gente estava falando, né? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu tenho uma compulsão por doce, só que ela não parou e perguntou, peraí, o que está causando essa compulsão? Qual foi o gatilho que foi apertado que me fez sentir vontade de comer o doce? Então, de repente, foi uma situação, foi uma briga com um parente, foi alguma coisa que ela viu, ouviu, e isso fez com que ela queresse o doce ali naquela hora. Não, ou então compulsão por qualquer outra coisa, compulsão por bebidas ou qualquer outra coisa. Eu tenho certeza plena que isso é falta de um autoconhecimento, porque a partir do momento que você conhece quais são os seus gatilhos, né, que fazem com que você tenha determinado comportamento, que te coloque em determinadas situações, é muito mais fácil de você ajustar. E muitas vezes não vai ser uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É um processo, né? A gente, de repente, está acostumado 20, 30, 40 anos com certo tipo de comportamento, com certo tipo de compulsão. E não vai ser da noite para o dia que aquilo ali vai, mas você tendo a consciência, já é 51% do caminho andado. E também porque o nosso cérebro é plástico. Já se descobriu isso há algum tempo. E também os neurônios se recuperam, que era um mito que tinha antigamente, que os neurônios não se recuperariam e que você perderia os neurônios durante a vida e chegaria a um ponto que você poderia até vir a ficar demente por não haver essa recuperação. Hoje já se sabe que não, que os neurônios se recuperam e que eles nascem novos. Sim. O problema, por exemplo, da doença de Alzheimer é porque você perde muito mais neurônio do que você é capaz de recuperar. Exatamente. E muitos neurônios desses perdidos, eles continham muitas memórias que você não consegue recuperar essas memórias. Né? Você pode até aprender outras coisas, mas você perde as memórias. E por ele ser plástico, e você falou que você faz 40 anos aquelas coisas daquela forma, não é da noite para o dia que você vai modificar. No entanto, se você adquirir um novo hábito e insistir nesse novo hábito, o cérebro é capaz sim de se modificar. Com certeza. Né? Se modifica. Com certeza. E outra coisa que eu gostaria até de pontuar aqui, que você falou, a gente sempre fala sobre saúde, e eu gostaria de falar um pouquinho assim sobre as drogas lícitas e ilícitas. Elas também fazem a mesma coisa, elas modificam o cérebro, né? Aliás, é esse o propósito, né? Quando a pessoa consome algum tipo de droga, pode ser até um remédio, né? Porque o remédio também é uma droga. E existem drogas lícitas e ilícitas, e elas são divididas dessa forma por política, né? Política de saúde, enfim. Porque, por exemplo, o álcool é uma droga que altera o comportamento e, não obstante, ela nunca foi proibida
porque se entende, isso aí eu aprendi quando eu fiz faculdade de Direito em Direito Penal. Apesar de ela mudar o comportamento, e por isso ela é perigosa, toda droga que muda o comportamento é perigosa, ela está atrelada a muitos rituais da humanidade. Inclusive então você sociais, retirar né? o álcool, você tira uma parte, vamos dizer, da humanização, da cultura. Então por isso que há certo cuidado. Há recomendações, não há propaganda, recomendações para que modere o uso do álcool, mas não se proíbe por essa razão. Aliás, Estados Unidos tentou lei seca e não deu certo. Verdade. Aliás, acho que toda proibição acho que não dá certo. Ou você entende de dentro para fora, ou então não entende nunca. Perfeito. E aí você começa a burlar as proibições. Mas eu queria, assim, concordando com o que você falou, tudo até agora, essa plasticidade cerebral que se adapta a qualquer hábito ou vício que Com você certeza. tenha, né? Então, se você ainda tiver um pouco de discernimento, porque às vezes a droga, qualquer uma que você use, já está dominando completamente, né? Você pode sim, a qualquer momento, em qualquer idade da sua vida, né? Desde que você esteja são, que você não tenha nenhuma doença degenerativa cerebral, né? Porque aí fica comprometido, você pode sim se autoconhecer, como você acabou de dizer, e decidir mudar seus hábitos ou transformar o vício num hábito. Eu vou fazer um rápido intervalo e no segundo bloco ele vai falar um pouquinho mais sobre o autoconhecimento mental psicológico. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas e interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você.
voltamos e agora, como é que é essa história de se autoconhecer psicologicamente? Ajuda? Demais, é o que a gente estava falando. Eu acredito que o autoconhecimento mental, ou autoconhecimento das emoções, dos seus estados psicológicos, eles ditam mais do que o autoconhecimento do corpo. Os dois são importantes, mas você não tendo uma boa saúde mental, o seu corpo não vai estar legal, né? Ele vai sofrer. Muito, muito. Então, em compensação, você pode até ter uma saúde boa do corpo e uma mente deteriorada, que também vai ser um cenário muito negativo. E você estava falando sobre os neurônios, o que faz o autoconhecimento cada vez melhor é assim: quanto mais inteligente você for, melhor vai ser o seu autoconhecimento, mais a fundo você vai poder ir. E o que acontece com os neurônios? Nós criamos novos neurônios e tal, mas muitas vezes as pessoas acham que estão ficando mais idosas, estão perdendo a memória. Na verdade, não. O que elas estão deixando de fazer são criar novas sinapses, né? O que eu falo é quando um neurônio conversa com o outro. Sim, né? sim, sim. Então, apesar da gente ter essa habilidade de regeneração dos neurônios, a gente precisa, de certa forma, massagear o nosso cérebro ali para que ele ative aquilo ali, as sinapses também. Então, a primeira coisa que eu falo, como é que a gente fica mais inteligente? Dá pra gente fazer muito. Primeiro, você adquirir o hábito da leitura. Segundo, fazer coisas que você já faz de maneira diferente. Como é que a gente faz isso? Fazendo tudo com a mão esquerda. Esse é um exercício muito simples de fazer, mas pode perceber, pegar o telefone, uma caneca, uma chave, a maioria das vezes nós pegamos sempre com a mão direita. A gente acaba não treinando a mão esquerda, ou colocar um canudo na água de coco numa latinha de refrigerante. Você fazer com a direita é super simples, você fazer com a esquerda já fica um jogo meio de tiro ao alvo ali, ou então colocar a chave na fechadura com a mão esquerda. Então, só de você adquirir o hábito de fazer as coisas com a mão esquerda, ou fazer as coisas de formas diferentes, já é um baita de um treino mental para você adquirir novas sinapses. Além disso, de todas as coisas que você tem aquela sua opinião formada, muito cética, vai estudar. E hoje em dia, especialmente se forem questões relacionadas à saúde, longevidade, tá adiantando tanto a cada dia que, poxa, é legal. Quando você começa a mudar de opinião sobre um determinado assunto, ou, peraí, eu vou estudar sobre isso, mesmo que você ainda assim mantenha a sua opinião vem muito mais concreta quando você estudou e reafirmou, não, é verdade. Eu sempre acreditei dessa forma, então é assim mesmo porque eu estudei. Você está aberto a novas conexões sociais, né? Vá a lugares diferentes, fale com pessoas diferentes, faça coisas diferentes, especialmente para os aposentados, né? Eles tendem a fazer a mesma coisa com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, na mesma hora, da mesma forma. A partir disso, você fica meio que engessado, você não sai muito disso, você não cria oportunidades para você criar essas novas sinapses. Então, você estar exposto a situações diferentes, vai fazer uma aula diferente, né? Vai fazer um curso de línguas diferentes. A gente falou isso em algum programa, né? Você treinar qualquer outra língua, mesmo que você não seja fluente, você aprender algumas palavras, é essencial e crucial. Eu defendo isso com unhas e dentes, que eu acho que todo mundo, depois dos 50, depois dos 60, deveria estudar uma outra língua para, claro, ter o conhecimento, mas para exercício mental. E já foi provado que se você fala uma outra língua, mesmo que não fluente, as suas chances de Alzheimer diminuem, tipo assim, 90%, não lembro o número exato, mas é coisa absurda, só por você falar, porque a linguagem mexe com outras áreas do cérebro que outras atividades acabam não mexendo, porque criam ligações com outras coisas que você já conhece. Você sabe que cadeira em português é isso aqui, depois você aprende que cadeira é chair em inglês. Então você já criou um gancho. Aí em francês é chaise, aí você diz, olha, é parecido chair com chaise. Isso, exatamente. Apesar de as línguas serem filhas de ramos diferentes, mas se encostam. Aí você começa a comparar e isso faz o seu cérebro desenvolver muito. Você falou um negócio importante, que o idoso
principalmente o aposentado, porque quando trabalha nem tanto, o trabalho não deixa ele... você está vendo alguma situação nova. Cristalizar, vamos dizer assim. Exato. Mas quando ele aposenta, a vida dele toda dentro do trabalho, né, normalmente é praticamente 70% da vida do idoso, né? E agora cada vez mais, né, porque a aposentadoria cada vez vai ficando mais longínqua, 65. Por um lado é ruim, mas por um lado é bom, né? Mantém ativo. Eu sou contra o trabalho que escraviza, ou seja, não deixa você ter outras vidas, porque o ser humano não é só trabalho. O trabalho é importante para crescimento e para ganhar dinheiro, porque senão você não consegue nem se alimentar. Mas aquele trabalho que escraviza, um trabalho que é mais do que 8 horas por dia, né? Eu tenho um grande amigo, vou mandar um beijo aqui para ele, Joel Moraes, o Joel J, que fala muito assim, não é importante que você trabalhe demais, trabalhe duro, 24 horas por dia. Você tem que trabalhar inteligente. Claro. E eu concordo, assino embaixo. E ele sempre coloca isso, né? A importância da família, a importância do lazer, ou até do hobby, né, como lazer, porque no hobby às vezes você tem uma outra profissão. Sim. E a importância do trabalho, sim. E o trabalho se torna mais prazeroso se você consegue ter essas outras vidas também. O aposentado que nunca teve outra vida no seu trabalho, inclusive até a família reclamava porque ele não dava bola para a família, quando ele se aposenta, a vida dele acaba. Verdade. E ele perde as certezas, porque as certezas que ele teve a vida toda, fossem certezas absolutas ou não, para eles aposentados eram absolutas. Então, de repente, dá uma explosão nele, ele diz, quer dizer que tudo que eu vivi não valeu? Verdade. Né? Então, eu acho que essa postura da pessoa que se aposentou é pensar assim, eu me aposentei do trabalho, legal, agora eu vou poder viver minhas outras vidas que não me deixaram viver plenamente. Exato. E aí investir mesmo no seu hobby como profissão, sei lá. Claro. Mas ou investir num esporte, sei lá. Mas para isso acontecer, ele tem que ter a consciência de criar, entre aspas, essas outras vidas paralelamente ao trabalho ou à sua profissão, a sua atividade principal. Isso já tem que vir. Se deixar para pensar nisso na hora que se aposentar, fica bem mais difícil e bem mais complicado. Então, eu acho que você tem que sim priorizar a família, você tem que priorizar o lazer, você tem que priorizar o seu sono. Até outro dia eu postei um negócio que deu um monte de reações muito legais, que antigamente se acreditava, trabalhe enquanto eles dormem, né? Porque você... Não, sim, hoje está completamente superado isso aí. Durma enquanto eles trabalham, porque assim, se você dormiu bem, você vai render em 3 horas o que quem não dormiu vai precisar de 10. Então trabalhe, né? Até pegando o gancho do Joel, trabalhe de forma inteligente, porque se você dormir bem, você vai render em 3 horas, o que se você não tivesse dormido, você vai precisar de 10 horas. Então, se você rendeu em 3 horas, olha só, você tem aí umas 10 horas do dia, talvez, para se dedicar à sua família, para se dedicar ao esporte. Perfeito. E outro, o lazer, o esporte. E ser muito mais produtivo no trabalho. Isso te dá produtividade. Infelizmente, já... estourou, olha lá. Então, por isso que você tem que voltar todo mês. Ficamos para a próxima, então. Muito obrigada pela tua presença, sempre um brilho muito grande, está fazendo muito sucesso, porque quem não consegue assistir ao vivo, eu ponho no YouTube, então o pessoal assiste, comenta, gostam muito de você e sempre mandam elogios. Estão aproveitando bastante o nosso programa. Volte sempre, querido. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar outra vez com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E também visite nosso canal Vamos Conversar com Rosilma Roldan, onde conversamos sobre temas que andam por aí pelas notícias à luz do direito. Até sábado que vem, se Deus quiser.